Olá pessoal, já vou bater um papo com a Kátia Prado, ela que está aprovada no concurso da PCDF para o cargo de agente, da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de soldado. Kátia, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pelas conquistas e para a gente já iniciar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi gente, meu nome é Kátia Prado, eu tenho 28 anos, eu sou natural de Buriti, Minas Gerais, e sou formada em Direito pelo CEUB, daqui de Brasília. Não falo em direito, né? São inúmeras as possibilidades. A área de segurança pública, para algumas áreas vão pedir direito, para outras qualquer qualquer área de formação. Em que momento a vontade de fazer concurso público bateu aí na porta e sempre foi desejando a área de segurança pública? Sempre. Acho que eu nunca sonhei em outro cargo além de Polícia Civil do Distrito Federal. Era esse concurso que eu queria e esse cargo específico. Minha mãe até fica brincando, ela fala que eu entrei na faculdade unicamente para esse cargo, para prestar esse concurso. Então, veio a aprovação, né? Qual foi a sensação na hora que veio o nome na lista dos aprovados? E já veio a nomeação, pelo que você me falou também. Já semana passada, e é indescritível, assim, a sensação que a gente tem, porque é muito esforço, é muito sofrimento a jornada inteira, e quando a gente vê o nosso nome no Diário Oficial é uma sensação indescritível. Quando foi que você iniciou os estudos direcionados para concurso público, para a área policial? Eu comecei no final de 2018, um ano antes de eu terminar a faculdade. Eu estudei em 2018, 2019 e em 2020 já veio o edital. De escrivão primeiro e depois o de agente. E tentou para escrivão também? Tentei, só que foi uma jornada muito longa, porque a prova seria em março de 2019, aí veio a pandemia. Faltando 3 dias para a prova, eles decretaram, né, a suspensão, o adiamento. Aí depois veio o edital de agente da polícia, no meio do ano, a prova seria em outubro e foi adiada de novo. Então essa jornada que seria 2018, 2019, se tornou 2020, 2021 também. E depois vem a espera para a nomeação. Concurso policial são diversas fases. A gente sabe que o concurso policial também tende a demorar um pouco mais, porque pelo fato de ser várias fases, vem várias interposições de recursos, tem questão judicial também que faz com que os concursos parem. Mas, enfim, deu certo, né? A ficha caiu. Em que momento? Foi agora que você tomou a posse? Graças a Deus. Ainda não caiu a ficha, por incrível que pareça. A minha família fica perguntando todo dia, e aí, caiu a ficha? Quando é que vai cair? Gente, em nenhum momento. É uma felicidade muito grande quando a gente é nomeada, quando a gente vê o nosso nome lá, só que a ficha demora a cair, viu? Demora muito. E aí, quando que você conheceu nessa sua jornada Estratégia Concursos? Como? Foi quando saiu o edital de escrivão e veio umas matérias específicas de rede, e aí já bateu um medo. Eu falei, gente, eu nunca vi isso, eu não sei nem do que se trata. Aí eu procurei umas aulas de informática específica e achei a aula do Renato. E eu fico brincando que eu assisti tanta aula dele que eu não aguento mais ver a cara do Renato. Eu amo o professor, só que foi muitas aulas, né? Muito conteúdo. E também depois eu procurei do Estratégia uma matéria de RID com o professor Leandro e algumas outras matérias assim. Eu não comprei o curso inteiro, eu comprei matérias específicas que eu sentia mais necessidade. E aí você foi mais para as videoaulas, foi para os PDFs, o que foi a sua base? Eu tentei começar pelos PDFs, só que eu não me acostumei. Aí eu percebia que videoaula para mim fazia mais sentido, videoaulas e questões. E as videoaulas acaba que é um estudo mais passivo, né? O professor ali falando e acaba que é muito conteúdo para depois você voltar, tiver alguma dúvida. Você fazia alguma anotação ou registros daquilo que era falado? Ou conseguia simplesmente sentar ali, prestar atenção no que o professor está falando, assistir em velocidade acelerada? Eu sempre assisti em velocidade acelerada e eu vi o vídeo até do primeiro colocado da PF, que era daqui, que ele estudou unicamente por videoaula. Eu falei, gente, eu não consigo. Tudo para mim tinha que ser anotado e resumido. Só que eu sempre tinha na cabeça que eu não queria fazer a degravação da aula, né? Porque até o Estratégia já faz. Eu queria fazer um resumo enxuto, porque eu queria revisar tudo antes da prova. E foi o que eu tentei fazer, assistir as videoaulas e ir resumindo ao mesmo tempo. O menor resumo possível que eu conseguia. Até porque na hora de fazer questões, se vinha alguma dúvida, você conseguia voltar no seu resumo e não ter que procurar na videoaula o que ele estava sendo falado. Exatamente. Você comentou sobre resolução de questões, né? Para você, qual que é a importância de resolver questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu durante a sua preparação? Quando eu terminei tudo, eu dei uma olhadinha no site que eu resolvia e deu 20 mil questões. Eu era, assim, obcecada em resolver questões. Todo o tempo livre que eu tinha era com questões. E eu acho que é a melhor ferramenta que qualquer pessoa pode ter. Ainda mais para concurso, tem que ser o seu foco principal. O seu resumo que você faz das videoaulas e questões. E questões voltadas para a banca específica do seu concurso? Eu acho que eu não fiz questões de nenhuma outra banca, sem ser a CESP.
E no seu concurso foi o famoso certo e errado? Foi, meu Deus. E como que você treinou, né, para isso? Você comentou sobre fazer questões, porque eu acho que é muito individual isso de quantas questões você vai deixar em branco, se você vai marcar todas. Já entrevistei pessoas que falaram, não, vou marcar tudo, ou vou marcar só aquelas que eu tenho segurança, ela tem uma meta de quantas eu vou deixar em branco. Você foi com esse planejamento para a prova? E se sim, como que foi que você treinou para saber o que dava certo para você? Foi com os simulados. Eu cometi um erro muito grave assim, no começo da minha preparação, que era não ter feito simulados. E a prova da Polícia Federal que eu fiz também e não passei, foi 2 meses antes da minha, né, que eu tinha muita intenção de passar. E aí eu vi que eu sabia o conteúdo, só que eu não tive tempo de prova, eu não tive essa qualidade do tempo, e eu não consegui resolver a prova. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o pacote, eu acho que era Rota Estratégica, que eram vários simulados de estratégia. E eu fiquei esses 2 meses entre essas duas provas, só lendo os resumos e fazendo simulado, conseguindo tempo de prova. E foi com base nos simulados que eu soube, assim, mais ou menos quantas questões eu iria fazer. Já tinha tudo cronometrado, qual matéria eu iria começar, por qual eu iria terminar, a hora da redação, mas foi graças aos simulados. E qual que foi a sua estratégia para a prova? Deixou questões em branco? Deixei, com certeza. Estatística eu não respondi. Eu tentei fazer todas as aulas, todas as questões, mas é uma matéria que não fez sentido para mim e eu tentei, de verdade, gente, eu tentei muito. Matemática eu consegui resolver, só que estatística eu abandonei. Então, estatística eu deixei em branco e algumas outras questões de outras matérias, mas eu tentei responder ao máximo tudo que eu tinha certeza. E vale até o pessoal ficar atento, né? Pois no edital traz aquelas matérias que você não pode zerar. Então, teve matéria lá que você, por exemplo, não sei nada de português, por exemplo, vou deixar tudo em branco. Além de ser muitas questões, né? Geralmente é uma disciplina que você não pode zerar, porque senão, por mais que você tenha fechado todas as outras, tenha ponto para ser classificado, você pode ser eliminado do concurso, porque a matéria que exigia que você tivesse um número mínimo de pontos, você não alcançou. Então, ler o edital é sempre a dica inicial para começar os estudos, direcionado a algo, mesmo que seja o edital anterior, né? É porque na minha prova era por blocos, então essa era uma matéria que eu poderia deixar, só que tem os concursos que você não pode fazer isso. E você comentou sobre a discursiva, né? Uma parte muito importante do certame. A gente sabe que traz aí atualidades, mas sempre ligadas à área de segurança pública, então é preciso estar atento às coisas que estão acontecendo. Como que foi a sua preparação para essa parte do certame, tanto para a parte de conteúdo, quanto para a parte de escrita mesmo? Todo domingo de tarde eu fazia uma redação simulada. Mas foi muito importante também, além do conteúdo, eu pegar toda a estrutura que foi exigida pela CESP, né? Porque é uma estrutura única. Então eu foquei muito nisso. Até no tema da prova, que foi um tema que foi racismo recreativo, que foi um tema que pegou todo mundo de surpresa. Eu mesma fiquei um tempão para lembrar o que era o conceito. E foi saber bem a estrutura que o professor passou que me salvou na hora da redação. Mesmo estudando todo o conteúdo e as matérias assim, de atualidades, pode vir um tema que é surpresa para a pessoa. Então, também se apegar muito à estrutura que é pedido pela banca. E de forma geral, durante a semana, você precisava conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Quantas horas por dia que você tinha para estudo? O que mudava no final de semana? Eu tive uma fase que era o pré-edital e o pós-edital, né? Pós-edital, que era uma fase para ficar pouco tempo, por causa da pandemia eu acabei ficando 1 ano no pós-edital, que eu estudava de domingo a domingo. 8, 9 horas. Quantas horas desse? E eu tentei aliviar um pouquinho nos últimos meses, porque eu vi o quanto que eu fiquei estressada na prova da Polícia Federal, mas basicamente era isso. Eu descansava quando o meu corpo pedia, e quase sempre ele pedia no dia de estatística, né? Mas era assim, eu ia estudando sem parar, porque a gente nunca sabia quando que a prova ia ser remarcada. Então eu tive que manter esse ritmo, que não é muito sustentável, mas que foi preciso. Até porque, assim, eu acho que algo que pode ter aliviado um pouco é que você teve um pós-edital maior, né? Sim. Porque você já sabia tudo que ia cair, que poderia cair. Então, isso ajudou bastante quem estava no início dos estudos, aqui que ia fazer a prova, mas acreditando que não ia dar tempo. Mas, ao mesmo tempo, quem já estava ali preparado, né? Teve que realmente ir levando, como você disse, sem saber quando que ia sair. E você comentou sobre você estudar o máximo possível, 8, 9 horas. Como que você montou o seu cronograma de estudo? Eram quantas matérias por dia que você estudava? Você fazia pausas? Você conciliou isso com atividade física, com outras coisas para dar uma distraída e poder ter uma válvula de escape? Concurso policial, a gente sempre tenta manter a atividade física, né? Eu fazia mais ou menos no período do fim da tarde. Eu sempre separei meus estudos por Pomodoro, então eu estudava 50 minutos e descansava. Estudava de manhã, tarde e noite. Eram só 2 matérias por dia e toda noite eu estudava informática. Era uma matéria que era um pouco fraca para mim, então eu me cobrava isso de estudar todo dia.
Mas foi basicamente isso. Eu tentava me distrair muito nesses horários, assim, assistindo algumas séries de TV que eu gostava, dorama, basicamente, nos intervalos, e fazia atividade física de tarde para noite. E essa atividade física sempre já foi focada no TAF ou era algo mais leve? O foco mesmo veio mais próximo da prova? Sempre focado no TAF. Sempre corrida, que era uma coisa que eu não gosto muito, mas eu fazia o treino certinho, todo dia. A gente vê que você é magra, né? Eu já tive a experiência de fazer uma vez um vídeo para estratégia e eu tive esse falso pensamento. Não, eu sou magra, faço durante o dia, né? Faço várias atividades, sou muito ativa, mas na hora que foi para fazer um vídeo voltado para o TAF especificamente, eu passei aperto, assim, no vídeo, é um vídeo mais antigo, sabe? Aparece lá eu com a barra pendurada, mas ninguém viu que tinha uma cadeira, eu fazendo força ali, tudo com a cara de quem estava fazendo força, mas estava pendurada numa cadeira, porque a gente dá essa falsa ilusão, né? Faço alguma atividade física, gosto de, mesmo que correr, né? É diferente a força que você precisa ter em determinados lugares do corpo, que você só consegue fazendo exercício específico, né? No dia tem a adrenalina, que dá uma ajudada, mas o que caiu no seu, o que você teve mais dificuldade no TAF? A maior dificuldade para mim foi a corrida, porque barra, como eu tinha feito ginástica olímpica na infância, era uma coisa muito tranquila para mim, os outros exercícios. Só que a corrida para mim era o que mais pegava. Só que eu vi as outras meninas também na prova, elas tiveram muita dificuldade na barra. Em si, foi o que elas precisaram de mais tempo para poder treinar. Mas o restante foi basicamente tranquilo. A gente disse, é importante focar para não correr o risco de ir bem na objetiva, passar na discursiva e depois rodar, como dizem no TAF. Eu acho que acontece muito isso, né? Da pessoa dar preocupação com a atividade física vir. E sem contar que a atividade física é bom para quem estuda para qualquer área, né? Eu vejo muita gente que fala, durante meu período de estudo, eu tive problemas de ansiedade, ou engordei, ou então estava muito... teve um período de estar muito estressado, problemas ligados ao psicológico mesmo, né? E a atividade física, sem dúvida nenhuma, é o momento que você tem ali para aliviar o estresse, seja qual for, seja focado em TAF ou se não é o caso do seu concurso, poder focar em outras atividades, ter um hobby, ter algo para poder aliviar, que acaba sendo um investimento para quando você voltar no estudo, você voltar mais aliviado, né? E pensando na sua preparação como um todo, Kátia, você consegue apontar erros, coisas que você pensa agora que poderia ter feito diferente, ou seja, coisas que você conseguiu mudar a rota ali, fazer ser diferente até o dia da prova? Eu acho que no começo dos estudos, eu não ter buscado um direcionamento, né? Eu falei, eu consigo fazer sozinha. Isso me tomou muito tempo. Eu acho que hoje, no começo da minha preparação, todo mundo que me pergunta, eu falaria, procura um cursinho, procura um videoaula que você gosta, se você gosta de videoaula ou PDF, mas procura um direcionamento, porque até a gente pegar esse feeling de como funciona, e a gente vai estudando tudo que vem pela frente, todo o material, eu acho que os cursinhos, eles filtram muito e economizam muito tempo. Esse foi um erro que eu tive no começo da preparação, não ter feito simulados para saber o meu tempo de prova, eu teria ido bem melhor em outras provas, e ter um pouco mais de tempo pessoal. Eu acho que isso acaba cobrando um pouco depois, né, que a gente fica assim, eu abri mão de tudo, abri mão de relacionamentos, de alguns amigos, de tudo que eu tinha para ficar estudando. E isso foi muito bom para o meu desempenho, mas acabou que cobra, né, algumas coisas depois. Eu acho que eu teria sido um pouco mais flexível, assim, na minha preparação. Pelo menos não ter estudado de domingo a domingo, talvez de segunda a sábado, por exemplo. E acertos, que você acredita que foi o seu diferencial para te levar a essa aprovação? Eu era muito fiel aos meus horários. Se eu colocava que meu horário era 8 da manhã até meio-dia, eu estava sentada estudando de 8 até meio-dia. E para eu faltar assim, normalmente era porque realmente meu corpo estava pedindo e eu não conseguia. Mas fora isso, eu era muito fiel aos meus horários. Acho que isso foi um grande acerto. Assim, também procurar um material direcionado, saber o que funciona para você. Depois que eu descobri que para mim funcionava videoaula, resumo e questões, foi bem mais fácil. Enquanto eu ficava teimando com outro conteúdo, com PDF, eu falando, gente, mas eu queria ler tudo que está aqui. E eu via que não fluía para mim. Isso também foi um acerto, saber exatamente o que funciona para mim e não tentar aplicar o método de outras pessoas. A gente sabe que a área da segurança pública, né, é uma área mais privada, assim, menos, como é que eu posso falar, assim, há coisas que não podem ser divulgadas. Então, por isso, de forma geral, para você, até para outras mulheres que estão nos assistindo, para estimular outras mulheres a fazer concurso, né, como diz, lugar de mulher onde ela quiser. Eu acho que a gente está falando aqui da PCDF, da PMDF, mas a Polícia Civil como um todo não traz requisito de idade, não traz vaga mínima para homem e para mulher. Então, vai lá fazer a prova, tem a ordem de classificação, não interessa quantos anos você tem, né? Se você é homem ou mulher, o filtro é apenas a parte do conhecimento,
né, a parte do teste de aptidão física, claro, lá a investigação social e tudo, mas ela não leva em consideração os critérios, né, como idade e o critério também de disponibilizar vagas determinadas para homem e para mulher. Como que foi para você a experiência do curso de formação? Por exemplo, você antes já tinha feito um curso de tiro, já tinha pegado a arma, como foi para você estar ali dentro no curso de formação mesmo? Foi para você, como é que foi essa experiência? Gente, é surreal a experiência do CFP, principalmente porque nós mulheres fomos, né, muito bem recebidas no curso, e a turma que eu fiquei especificamente tinha muitas mulheres por causa da letra do meu nome, então só tinha Carol, Carolina. Gente, foi muito divertido, a experiência é incrível, o curso de tiro é uma experiência interessante. A primeira vez que você atira, você não está preparado, mas uma semana você já pega o jeito. E a gente vê que os instrutores tratam nós, né, mulheres, igualmente, e a gente recebe o mesmo treinamento que os meninos recebem. Eu vejo que é muito comum, né? Não sei se na Polícia Civil é assim, mas em muitos lugares, às vezes a pessoa é chamada de número, ou pelo sobrenome, que muitas vezes nem determina, né? Se ele está ali pelo número ou pelo sobrenome, se é homem, se é mulher. A gente sabe, né, que o nosso físico não é a mesma coisa, tanto que o TAF é um pouquinho diferente, né? Mas tem coisas que não diferenciam nada a gente dos homens, então realmente o tratamento tem que ser igual. E como está sendo essa experiência também, né, de agora já trabalhando, agora já nomeada? Essa experiência está sendo a mais, assim, que tudo demora a cair a ficha, né, nessa questão do concurso. E da Polícia Civil, nós fomos muito bem recebidos, né, os novinhos, assim, e é um pouco difícil ainda falar porque a gente está bem no começo, então a gente ainda é bem aprendiz, mas está sendo uma experiência ótima. Então, esse início tem um apoio, né, da corporação, dos colegas de trabalho, porque o curso de formação vem, mas é na prática mesmo que se aprende muito mais, né? Então, imagina a emoção que deve ser poder estar trabalhando agora, poder ser policial civil. Então, pelo que eu entendi, a Polícia Civil era o seu sonho, então mesmo com a aprovação da PMDF, a Polícia Civil é onde você vai ficar. Exatamente. Eu fiz a da PM só porque eu queria ver como é que estava o meu conteúdo, né, um ano depois. E eu respondi unicamente com o conteúdo que eu aprendi da PC, eu não respondi nenhuma matéria da PM específica, né, e tive um bom resultado. Porque a minha base que eu construí estudando foi muito boa, mas se a PC não tivesse chamado, provavelmente eu faria o TAF da PM, que vai ser agora, mas graças a Deus já chamaram. Acho que isso é importante, né? Quando se tem essa possibilidade de escolher aquilo que mais agrada, tudo a área de segurança pública, tudo vai ter um direto contato com o público, mas são trabalhos diferentes, né? Uma estrutura militar que exige esse perfil mesmo, outra com, claro, Polícia Civil, o próprio nome já fala, né? Mas o trabalho em si é algo que faz a diferença na sociedade. Eu sou uma pessoa que muito admira a área de segurança pública, não daria para mim, eu acho que eu tenho um emocional que não me permite, acho que teria um envolvimento muito grande com as situações, principalmente situação que envolvesse crianças ou mulheres, mas minha pós-graduação, né, é na área de segurança pública e realmente eu sou uma admiradora, admiro muito quem tem, né, esse perfil para trabalhar na área. Como disse, o serviço público é trabalhar para o público, mas na polícia você trabalha diretamente fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Seja para aquelas que fizeram alguma coisa que precisam ser punidas, trabalhando para que isso aconteça de fato, né? Porque são vocês que vão apresentar ali todas as provas e tudo para que o Ministério Público atue em cima disso. São vocês também que vão mostrar que uma pessoa que pode estar sendo acusada de forma de alguma coisa é inocente, não merece essa punição, vão trazer, né, aí para as famílias também, a pelo menos saber que quem fez alguma coisa contra algum familiar está sendo punido ali. Então, realmente, é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. Como eu disse, sou uma admiradora da área de segurança pública, então só te desejo sucesso na sua carreira e obrigado por vir aqui para te dar essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o convite para vir. Obrigada, Kátia. Para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.